Olá, eu te cumprimento com a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste dia eu quero compartilhar com você algo que me chamou a atenção aqui na Palavra de Deus, no primeiro capítulo do livro do profeta Sofonias. É uma palavra dura, uma palavra de juízo, é uma palavra que não vem sendo muito pregada nas igrejas, porque afinal de contas, nós temos que pregar coisas que atraiam a atenção das pessoas. Porque às vezes eu tenho a impressão, sabe, que a palavra de Deus não basta, que a graça não é o suficiente, que o sacrifício na cruz parece que é algo assim desprezível, perto daquilo que eu posso observar. Na forma como as pessoas têm conduzido o evangelho, na forma como as pessoas, os líderes têm conduzido a pregação da sã doutrina de Jesus, porque Cristo parece que muitas vezes já não é mais o centro é o homem pregando para o homem, massageando o ego e dizendo coisas agradáveis, para que aquelas pessoas não saiam da igreja, porque nós queremos crescer, e não importa se com qualidade ou sem qualidade, porque nós somos, nossa fé é numérica, não é qualitativa, é quantitativa. Só que eu vejo Deus aqui executando o juízo nesse tempo de Sofonias da mesma forma como ele executou o juízo no tempo de Noé. E da mesma forma como ele vai executar juízo no tempo em que Jesus voltar. E nós precisamos estar atentos. Nós não podemos negligenciar as verdades bíblicas. E aqui nesse capítulo 1 do livro do profeta Sofonias, Deus, ele manda uma mensagem, ele revela algo para Sofonias, e ele diz assim no versículo 2: destruirei todas as coisas sobre a face da terra. Depois ele diz: exterminarei a humanidade da face da terra, eliminarei até o último vestígio do culto a Baal. E naquela época de Noé, Deus disse a mesma coisa, num tempo diferente, para um povo diferente. E por que hoje, nos dias de hoje, Deus estaria falando algo diferente? Entende? Então, assim, Deus não mudou. Deus não passou a agir diferente depois que ele esmagou Jesus naquela cruz. Deus não é cristão. Ele é Deus. E quando nós nos auto-intitulamos como cristãos, nós temos que ter a consciência de uma morte na cruz com Cristo. Crucificados com ele. Para quê? Para a remissão dos pecados, para sermos gerados em Deus, para sermos nova criatura, para termos o caráter de Deus em nós, para termos a mente de Cristo, para que Deus olhe para nós e para que Ele sinta o bom perfume de Cristo, exalando em nós, no nosso comportamento, nas nossas obras, que são resultados da nossa fé. E é interessante que aqui ele já anuncia o dia do Senhor. E ele diz assim: esse dia terrível do Senhor se aproxima, virá depressa. Será um dia de amargura, um dia de sofrimento e angústia, um dia de ruína e desolação, escuridão e trevas. Nós já vemos claramente os sinais. Nós já vemos o cumprimento das Escrituras dia após dia, quando nós vemos a maldade da humanidade, a impiedade, a injustiça se alastrando sobre a face da terra. E Deus ele vai destruir tudo isso, porque ele é um Deus que recria e cria e faz novas todas as coisas. Então, assim, nós temos que prestar atenção, porque de fato, Deus ele não está brincando. E aqui no versículo 12 ele diz assim: vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém. O julgamento começa pela casa dele. O julgamento começa pela vida daqueles que se dizem cristãos. Porque o ímpio já está condenado. O ímpio já recebeu a condenação, a recompensa pelo seu pecado. E aqui diz também que Deus vai castigar os líderes e os príncipes de Judá. Ele vai castigar também os ímpios.
Ele também vai castigar os incrédulos, aqueles que não têm compromisso com Ele. Porque aqui também diz que destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem buscam mais. Por quê? Porque aqui no versículo 5 ele diz assim: pois eles sobem aos seus terraços, juram pelo nome do Senhor, mas também prestam culto a Moloque. Além de prestar culto a Baal, eles também adoravam a Moloque. Falavam de Deus, pregavam sobre Deus, dançavam, sapateavam, falavam língua estranha, mas também tinha um coração dividido, uma mente dividida. Tinha uma prática de apostasia, de religiosidade, onde tudo pode, onde tudo é liberado, porque se esquecem de observar a palavra de Deus. E Deus ama o pecador, mas não no pecado. Tanto que quando Jesus ele veio para nos libertar do pecado. Se nós ainda somos escravos do pecado, não estamos salvos. Porque o salvo não se submete mais ao seu pecado, à inclinação da sua carne, aos desejos enganosos do seu coração. Pelo contrário, ele reconhece tudo isso. E aqui ele busca conselho no Senhor. Ele busca em Deus a solução para essa vida torta, de impiedade, de escândalo, de injustiça, de imundícia, de podridão. O verdadeiro cristão, quando ele entende a graça, quando ele entende o sacrifício perfeito, ele deseja uma nova vida. Se a pessoa não tem interesse em viver uma nova vida com Deus, ela verdadeiramente não está salva, ela verdadeiramente não entendeu a cruz, ela não entendeu as boas novas e ainda ela vive como o velho homem. Só que naquele dia, o juízo, esse dia terrível de sofrimento e angústia, de fogo eterno, essas pessoas serão lançadas no inferno. Toda a terra será consumida pelo fogo do zelo de Deus. E ele dará um fim assustador a todos que habitam na terra. Foi assim na época de Noé. Foi assim na época de Sofonias. E será assim na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não estiverem temente a Deus, prestando culto com reverência, tendo comunhão, compartilhando do pão, edificando o corpo de Cristo, não a instituição. Nós não servimos a homens, nós não servimos a instituição, a placa de igreja. Nós servimos ao reino. Culto, sim, é para prestarmos adoração a esse Deus. Quando? Quando nós temos comunhão com o corpo, quando nós nos preocupamos com os carentes, com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados. Quando nós não nos influenciamos mais com as coisas do mundo, com os conselhos do mundo, com as opiniões do mundo, com os rótulos do mundo, né, com a reputação que o mundo pode nos dar. A nossa recompensa é a salvação, é a vida eterna, é a coroa, é reinar com Cristo, é estabelecer o reino e a paternidade enquanto estamos aqui. Que nós possamos ter esse discernimento, que você medite na palavra, que você compartilhe a palavra, que você mude e que você não apenas deixe de praticar um ou outro pecado, mas que deixando de praticar o pecado, que são obras de injustiça e que ofendem o caráter de Deus, você também possa praticar obras de justiça. Então não é só abandonar o pecado e se arrepender dele e pedir perdão, mas é também abandonar o pecado e passar a praticar obras de justiça diante de Deus. Amém?